Boa tarde, pessoal. Estou aqui para defender o plano de candidatura de diretoria de projetos. Aqui está meu contato, caso todas as dúvidas nos mencionadas durante essa batida. A gente vai passar pelo meu histórico de motivação, a análise da gestão de 2019 e os seus respectivos focos de ação. Foco de atuação. Começando pelo meu histórico profissional, eu entrei em contábeis e eu sempre gostei muito do meio acadêmico e do mercado também. Por isso, além de ser consultora aqui na UCJ, eu já fiz iniciação científica e apresentei meu artigo num congresso. Já fui monitora de contabilidade 3 e também fui coordenadora da BH Júnior no semestre passado. Fui efetivada como gerente em setembro e agora estou tentando na diretoria de projetos. Passando então sobre como eu fiz a análise de 2019, eu peguei o nosso mapa estratégico e peguei então o nosso objetivo estratégico que projetos atuam e fui vendo também sobre a performance dos indicadores. De forma que, se o indicador ele não batia mais de 2 trimestres, eu considerei um indicador problemático durante o ano, porque pensando que a performance máxima dele foi 50%, que para mim não foi ok. Foi um parâmetro que eu tomei para ver indicadores problemáticos. Começando pela nossa primeira perspectiva, aprendizado e crescimento, a gente tem o KPI de projetos orientados. Ele não foi batido de 3 de 4 trimestres e o que aconteceu foi que, principalmente no primeiro semestre, a gente tinha muito uma crença que a gente só orientava o projeto em comum e a gente atualmente já foi quebrando um pouco disso e também não via tanto valor na orientação. A métrica foi reformulada, mas mesmo assim isso não foi suficiente para a gente bater. A gente só foi bater no último trimestre, onde teve muito desdobramento das diretoras para os gerentes de projetos e de negócios. Então a gente consegue ver que é uma meta que precisa muito de ser passada para a empresa inteira para a gente conseguir alcançá-la. Pensando nisso, meu foco de atuação para trazer estímulo é incluir acompanhamento semanal do GPS, uma pauta fixa de potencial de orientação para os projetos que ainda não foram orientados, onde os diretores e os gerentes discutem qual seria uma boa orientação para aquele projeto, no caso de uma necessidade real. Então, e aí seria um momento também de projeto que não foi orientado, que o GP e o diretor pensem nisso em conjunto e o GP também pode levar para os consultores para ter essa discussão. Essa parte para trazer estímulo e para gerar valor, eu sugiro que no Gestão à Vista, na parte da RM, óbvio, um projeto que foi orientado naquela quinzena mencione como foi a sua orientação e quais foram os ganhos disso para o projeto. Passando agora para a nossa perspectiva de processos internos, a gente começa com o IC. O IC não bateu sua meta 2 de 4 trimestres, entretanto ele foi um resultado histórico, como dá para ver aqui nesse gráfico. É realmente muito absurdo, ele bateu anualmente, porque no primeiro semestre a gente teve muita sobrealocação porque o corpo técnico ele era menor, e no segundo semestre, com metas muito ousadas, a gente conseguiu alocar todo mundo, mesmo com o corpo técnico maior do que o esperado. Maior do que o esperado não, maior do que o comum. E aí, isso é muito resultado de uma boa performance comercial que se prova quando a gente fala dos OPIs de processos internos, onde a gente teve todos os indicadores batendo pelo menos 3 de 4 trimestres. Então, a gente teve um salto de resultado que foi causado por um salto de gestão. Aqui tem alguns saltos de gestão que a gente teve, não foram só esses, mas esses foram bem significativos. E esses saltos de gestão são todas as coisas que eu pretendo continuar caso eleita, e eu também pensei em mais alguns. Pensando nisso, primeira coisa é inserir mais informações sobre os líderes e dos clientes no pipe de negociação, para a gente ter mais, pra gente conseguir gerar relatórios. Por exemplo, a gente viu que o porte da empresa que mais fecha conosco é tal, e o segmento é tal, e o gênero do cliente é outro. Então a gente consegue ter mais padrões quantitativos. E isso precisa de uma interface entre marketing e projetos, então é uma interface muito tranquila de ter. E também que a gente aborde, que o GN aborde na reunião de kickoff, qual foi o motivo principal de ter fechado o projeto conosco, para a gente entender realmente, de um modo bem qualitativo, como que a gente faz essa geração de valor, o que ela realmente, o que realmente faz o cliente fechar conosco. E aí, para a gente conseguir identificar as fortalezas e fraquezas dessa geração de valor e saber melhorar para as próximas negociações. Continuando nisso, eu também sugiro a gente ter uma interface entre a presidência e projetos, onde projetos prospecta eventos corporativos aqui em BH e a presidência, então, vai fazer essa aparição institucional para a gente aparecer mais na mente dos leads, que ainda não nos conhecem principalmente. E eu também sugiro a gente fazer uma regressão linear, que é um método estatístico, em projetos fechados, para a gente entender quais das nossas metas melhor se relacionam com nossos projetos fechados, de modo que a gente consiga colocar metas mais ousadas no que tiverem uma maior correlação. Outra parte do nosso processo interno é projetos metrificados, que também não bateu 2 de 4 trimestres, mas era uma meta muito alta. Em 2019, a gente teve quase todos os nossos projetos que rodaram e eles foram metrificados. É um problema, a metrificação em si, essa parte do processo, é um problema que, principalmente no segundo semestre, já foi resolvido. Entretanto, a gente está tendo muito problema na coleta de implementação e mensuração, que já são da nossa próxima perspectiva, que é clientes stakeholders. Nisso, basicamente, a gente teve isso nesse novo PE,
E o cenário geral são indicadores com pouquíssimos resultados, portanto, resultados enviesados. Porque a gente teve, primeiro, uma dificuldade mesmo de implementar isso na rotina, de fazer uma gestão do conhecimento efetiva, só que pensando, e também de coletar, de fato, principalmente porque a gente não tem responsável fixo de coleta. Pensando nisso, em 2019.2, a gente teve uma iniciativa estratégica que reformulou o processo de metrificação, fazendo considerações estruturais no processo, como metrificar desde o começo sem a diretoria presente. E a gente também fez uma planilha de gestão de conhecimento e tivemos resultado histórico de coletas em novembro, mas que ainda é um ponto de atenção, porque ele não foi tão perene e a gente ainda não tem responsável fixo de coleta. Para isso, a primeira coisa, como a gente reformulou esse processo há pouco tempo, eu considero que ainda é preciso a gente rodar ele na prática e ver a performance dele na prática. Por isso, com o SDCA, no atual processo reformulado, eu detalho um pouquinho como seria a operacionalização disso na minha proposta. E sobre a responsável de coleta, eu sugiro que no curto prazo, desses 6 meses, caso eleita, eu e a Thaís deleguemos para pessoas específicas a coleta dos projetos, mas que enquanto isso a gente discuta em diretoria para a partir do semestre que vem a gente ter o GRC reformulado com cargo de sucesso do cliente, que eu posso também falar um pouquinho mais disso durante a sabatina, mas ele também ficaria responsável pela implementação e mensuração e seria um gerente um pouco mais próximo do cliente, atuando mais também ajudando na nossa retenção. E também poderia coletar, enquanto coleta o NPS, também coletar a implementação e mensuração e os períodos casais. Nisso, eu também sugiro, para a metrificação, para a gente conseguir uma maior agregação de valor, que no trainee a gente tenha na quarta-feira um brainstorming de indicadores, um momento específico para isso, porque atualmente nosso processo é metrificar depois da análise interna. Então, quarta-feira meio que é uma proxy disso. E também expor resultados de case de sucesso que a gente teve na metrificação antiga, para os trainees já entenderem como é o processo e os resultados positivos disso na empresa. Também sugiro que tenham um certificado de excelência em execução das equipes de projetos que forem implementados ou mensurados. Basicamente, que tenham um certificado de que esse projeto teve sucesso por esses motivos, para as pessoas conseguirem mostrar em entrevistas de estágio no futuro. Passando agora para uma parte que nenhum indicador mexe diretamente, talvez no NPS, mas não tão diretamente, é o aumento de qualidade e de inovação. Primeira coisa, eu considero que a gente tem que pensar muito no foco do cliente na excelência. Então, realmente ter soluções, pegar soluções que realmente identifiquem a dor do cliente, que a gente consiga resolver essa dor no cliente. E eu vejo a inovação como um dos meios de fazer isso, mas não o único. E aí, eu sugiro que a gente tenha uma boa prática de um alinhamento do gerente nas reuniões parciais, de modo com que ele aborde diretamente com o cliente quais são as maiores expectativas dele para o próximo entregável. Então, dessa maneira, tanto os consultores quanto os gerentes vão saber o que priorizar na entrega. Eu até dou um exemplo mais prático na minha própria proposta, porque, por exemplo, se o cliente está valorizando mais o PPD para mostrar para o investidor, a gente prioriza isso mais do que, por exemplo, um relatório, se não está priorizando tanto. E também, eu acho muito que a gente tem que munir a empresa com conhecimento técnico, porque ninguém consegue inovar, ninguém consegue trazer mais qualidade se a gente não souber, de fato, ter metodologia e ferramenta para isso. Por isso, eu sugiro ter uma interface entre projetos e RH, na qual projetos nutrem o RH de custos que fazem sentido para a empresa no momento. Então, por exemplo, na reunião de alocação, que a gente vai saber, daqui 2 meses vai estar rodando, agora, daqui a 2 meses vai estar rodando muito projeto de finanças. Então, o RH sabe o que procurar, são cursos de finanças, e o RH vai ficar sabendo, então, ter mais direcionamento, de fato, do que procurar para a empresa. E eu não pensei que ia dar tempo de falar disso, mas é muito relevante, coloquei no meu histórico profissional. Entretanto, eu sou uma mulher LGBT e é com muito orgulho que eu falo isso, e principalmente porque, como a gente discutiu, minorias não são maioria aqui, pelo contrário. Então é muito relevante estar na diretoria executiva assim, caso eleito, e principalmente estar nas mesas de negociação, sendo representatividade na prática. Muito obrigada. Usou 8 minutos e 57 segundos e sobrou 1 minuto e 3 segundos para ser convertido.
os APIs que foram batidos ou os KPIs. Então eu vou falar meio que uma análise geral. Em 2018 a gente teve uma gestão que teve muita deficiência, principalmente nos APIs, que em 2019 a gente bateu. Então, enquanto a gente teve 100% dos APIs batidos no mínimo 3 vezes em 2019, em 2018 já foram 3. Conformidade da carteira e outros 2. E agora, eu acho que aqui é KPI, mas em 2019, 2. A gente bateu 2 de 4 KPIs de projetos, que foi projetos orientados e o IC, que bateu anualmente. Não, desculpa. Foi projetos orientados e... Eu estou enganando qual que foi. Mas em 2019, 1, a gente não teve esses batimentos. Mas agora sobre iniciativas estratégicas. Em 2019, 1 e 2019, 2, foi tudo pensando em metrificação. O Luiz e a Dodó em 2019, 1 pensaram em colocar mais indicadores. Aí em 2019, 2 a gente já não colocou e foi muito pensando na planilha, na reformulação que eu falei. 2018, 2 foi uma tentativa de um portfólio de vendas que a gente tentou vender para Conserve, mas não deu certo. 2018, 1 foi processo de negociação, onde a gente fez a elaboração da PP e também a gente estruturou melhor a assessoria. Agora, eu acho que muitas vezes, em questão de KPI, por exemplo, a gente não bateu nos dois trimestres últimos. O IC foi mais ou menos 97% de batimento de meta. Então, no geral, a gente tem problemas em clientes e stakeholders por causa de todo o processo de metrificação, que ainda não deu para coletar as coisas. Mas, no geral, a diretoria... Segunda pergunta do conselho. Camila, essa pergunta ela é dividida em 2 slides. Então, fica atenta. Pensando nas 5 forças de Potter. Primeiro, a parte de produtos substitutos, a gente antes não tinha muita concorrência com consultores individuais. São pessoas físicas, mas que fazem consultoria. E também a gente está tendo agora mais concorrência com empresas de números. Depois eu vou falar os mais críticos. Poder de negociação com os clientes. Eu acho que, às vezes, por a gente não ter tanta capacitação na parte, como um problema na CJ como um todo, não só na negociação, e uma rotatividade alta, nem sempre a gente consegue que a equipe de comercial seja madura o suficiente para, de fato, ter um poder de negociação e de persuasão dos clientes. Eu acho que isso é um dos problemas que eu vejo como mais graves. Rivalidade entre os concorrentes entra muito nisso, a gente agora está tendo uma concorrência maior, isso não era tão comum antes. Acho que os fornecedores não se aplicam tanto do que eu estou pensando agora. E o azul, ameaça de entrada de novos concorrentes. O médio está crescendo e acho que isso em si é uma ameaça, mas eu acho que, para ser sincera, o que eu mais pontuo é a parte interna. Eu acho que tem como a gente ainda gerar mais valor para os nossos clientes e entender melhor os motivos reais de não compra. E a parte disso, pensando nisso dessa geração que falou, foi um dos pontos que eu mencionei na minha proposta, da gente obter mais insumos do cliente, principalmente do fechamento. O não fechamento, eu acho que ele teria que vir sim do NPS pós-não-venda, que a gente costuma não ter tantos colegas, ou no passado recente não teve tantos, então é um desafio. Mas acho que além disso, eu acho que isso tem como ser resolvido também com uma interface melhor entre projetos e marketing, que atualmente eu considero que está um pouquinho conflituoso.
muitas das iniciativas estratégicas eram pensadas por célula, e era costume também ter mais de um, tipo 2 ou 3 por célula. Igual eu falei da Dica de 18 que tinha negociação e assessoria. E aí tentou-se colocar iniciativas que não fossem, que estivessem responsáveis por célula, mas que não fosse totalmente departamentalizado. Entretanto, a teoria era muito bonita disso, de fazer com que fossem iniciativas da empresa inteira, mas na operacionalização acaba que só os responsáveis sabiam de suas próprias iniciativas estratégicas. E acho que isso foi um prejuízo, já que isso já acontecia, na verdade. Não vou falar que foi um prejuízo que a gente teve, mas foi uma coisa que a intenção era que melhorasse e não melhorou. Primeira pergunta da diretoria. Primeira coisa, essa parte da mudança da meta, que eu lembro não teve nenhuma mudança da meta, foi apenas da meta mesmo, de colocar realmente, de ousar um pouco mais e de pensar nisso, de realmente conseguir usar e a gente conseguir fechar mais projetos. Não necessariamente deu certo no começo, mas agora falando sobre uma alta venda de projetos em cada célula da CJ no documento de estratégias estratégicos, como na nossa visão. Uma alta venda de projetos significa que nossa visão e a nossa visão estão relacionadas com executar projetos e pensar que a gente está formando profissionais capazes de fazer isso. Então, acho que essa alta venda, se tiver todo mundo executando e se não tiver tendo problemas para outros indicadores da empresa e para a saúde mental dos membros, ela é sempre positiva e cumpre também nossos objetivos, principalmente a visão. E também pensando que a quantidade de projetos executados não pode ser grande o suficiente para que a gente vá perdendo a qualidade, não transformando a realidade do cliente, que é outro ponto da visão. E falando nisso sobre a locação. Eu não me posiciono contra, mas ao mesmo tempo eu não acho que necessariamente todo mundo tem que ficar sobrealocado, não é isso. Até porque tem pessoas que não têm essa vontade e acho que a gente tem que respeitar isso. Mas se uma pessoa está querendo se desafiar, ou por exemplo, queria pegar núcleo central e não pegou, ela quer pegar mais desafios e a gente tem projetos para isso, uma pessoa não vai ficar desalocada, por que não sobrealocar? Mas eu não acho que tem que ser uma estratégia, eu não acho que isso tem que ser mudado do nada na CJ. E falando um pouquinho também, agora voltando nos próprios resultados, eu sei que em 2017.4, mais ou menos, quando era o Nosh como diretor, ele tentou junto com... na época do Nosh, junto com o Iago, eles tentaram tirar a diretoria da negociação. E aqui, apesar disso, eles falaram que o resultado não foi muito bom. Então, acho que também tem isso. Eu avalio que, em questão de estrutura, apesar de eu não apoio necessariamente, mas eu acho que a gente está entre a hierarquia e a cultura de resultado. Apesar de a gente tem muito isso de falar, a gente tem obstinação de resultados e foco no cliente, mas eu acho que às vezes a gente não foca 100% sempre no resultado mesmo. A gente ainda tem um pouco de tentar pensar mais no próprio desenvolvimento do que na solução do cliente. É uma coisa que eu vejo que está se perdendo, que a gente está tendo mais cultura de resultado, mas eu acho que ainda não é 100%. E a parte da hierarquia e forte propósito da empresa,
é muito pensando até mesmo na análise que o nosso atual vice-presidente colocou, de que isso é considerado um problema e também que os membros do corpo operacional e tático também não se sentem tão propensos à inovação. Acho que tem um pouco disso também. Sobre como a gente se porta nas atualizações do mercado, a gente agora está muito numa postura reativa. A gente tentou pensar em soluções e testá-las e depois vender. E isso não deu certo, igual eu falei na iniciativa do Luiz. A gente tem uma postura um pouco reativa em questão de ver a demanda chegando e aí a gente meio que se prepara para ela. Atualmente, visto que a gente não tem muita inteligência de mercado, eu acho que isso faz mais sentido do que ficar teorizando numa coisa que talvez nem venda, como foi o caso de uma das iniciativas estratégicas. E como a esse processo, a gente garantiu o foco do cliente, eu acho muito que, às vezes, a UCJ, por também ter muita burocratização, a gente coloca poucas coisas na prática. Eu acho que daria pra gente rodar mais MVP sobre as coisas, sobre ideias que estão surgindo, porque a gente procura teorizar muitas coisas e depois colocar na prática. Foi até um problema que a Isadora citou na parte do conselho administrativo dela, de que a gente teorizou muito na metrificação em vez de rodar pequenos testes. E eu defendo isso. Sobre implementação de projetos em 12 e 14. Primeiro falando assim, de onde que eu tirei que a gente não implementava projetos, foi de relatório de gestão da época, e também sobre algumas sabatinas que eu assisti, em especial da Mariana Lasmar, que eu acho que foi 2015.2, e ela criticava o fato de não termos plano de implementação e implementações. Agora, sobre o projeto legado apareceu no final de 2015, mas esse PL 12 e 14 foi quando a gente ganhou, foram os resultados de a gente ter ganhado a impacto. Isso a gente teve a consultoria com a McKinsey, que trouxe o projeto legado, onde a gente viu que um salto de gestão que a gente teria era começar a mensurar os nossos resultados, além de outras duas diretrizes do projeto legado, que eu posso falar depois. E a implementação atualmente dos nossos projetos, a gente prioriza por colocar isso no project sempre, mesmo projetos que tenha que cortar dias, o cliente não esteja valorizando tanto isso, a gente coloca pelo menos um plano de implementação bem feito, para a gente ter maior controle disso, e a gente também está priorizando colocar isso como gestão de conhecimento. Agora, na nossa cadeia de valor do atual PE, eu acho que a implementação está muito ligada com transformar realidades, porque a gente não vai transformar realidades engavetando projetos. A implementação fala disso, de não engavetar os projetos. E na nova cadeia de valor também, já que a gente está procurando solucionar o cliente, nos desenvolver por meio disso, a gente também está se desenvolvendo, implementando projetos. Agora, um projeto de 2018 possuía o plano de implementação. Sendo sincera, não estou lembrada agora, eu não cheguei a estudar projeto por projeto, mas eu reitero que realmente não havia plano de implementação, dado os comentários dos próprios diretores na época do RG.
Isadora. A minha parabéns pela candidatura. Eu vi que, assim, na sua proposta você traz muitos planos no que diz respeito à metrificação, que são muito ao encontro de tudo que está sendo feito e tudo mais. Eu acredito que isso faz sentido. Mas eu queria saber, assim, mais de sua opinião, uma crítica um pouco mais profunda, se você acha que a metrificação é realmente a melhor forma de a gente mensurar se a gente está transformando a realidade dos nossos clientes e se ela faz sentido para o CJ pensando estruturalmente e rotineiramente. Eu vendo a criação do PE, foi muito explicou-se que a gente não seria uma incubadora de talentos se a gente não criasse resultados. Eu acho que não necessariamente a gente não está sendo incubadora de talentos por isso. Então, eu não acho que é uma relação tão exclusiva assim. Mas eu acredito sim na metrificação e eu acho que a gente pode continuar atuando nisso, mas pensando de uma visão mais macro, de talvez alguns resultados do cliente não vão ser quantitativos, alguns projetos talvez não façam sentido serem metrificados. A exemplo, principalmente o marketing PVE. É muito comum que a gente faça um marketing PVE e a gente saiba que a gente não vai coletar aquele payback, mas coloque, sabe? Então é trazer coisas mais na prática. Eu acho que pensando nisso, de pensar numa metrificação de uma visão mais ampla de o que seria uma transformação de realidade, faz sentido. E aí, esses pontos dos quais você discorda, você acredita, você pretende já trabalhar nesse ano ou você acha que deve ser algo para o próximo ano? Eu acho importante já trabalhar esse ano pra gente também ter insumo. Não adianta, tipo assim, ir criticando, mas ir fazendo do mesmo, sabe? Então, eu até coloquei na proposta de a gente priorizar indicadores de curto prazo e priorizar indicadores factíveis. E também ir passando isso pro cliente desde o começo. Porque senão a gente vai estar... Porque, por exemplo, eu tô falando isso, mas sem botar o MVP nem tem como ter certeza, sabe? Então, eu pretendo colocar isso na prática. Eu queria, assim, que você me falasse mais brevemente qual que você acha que é o principal gargalo atual dessa mensuração. Qual é? Eu tinha uma mensuração. Tá, beleza. Falando em mensuração, que eu acho que seria um próximo passo mesmo nesse processo, eu não vi tanto profundo a sua proposta, questão da mensuração. O que você pensa sobre o que você gostaria de fazer com ele? Eu acho que é muito assim. Primeiro, uma parte, é importante que o gerente, que a metrificação já rode com metas, mesmo que a gente vai errar essas metas. É uma coisa que não acontecia antes. E a mensuração em si, eu penso que, acho que à medida que a gente vai delegando para as pessoas e conseguindo coletar a implementação, a mensuração de fato é o próximo passo. E também conseguir colocar isso na rotina, talvez seja um desafio. E eu acho que é importante que a gente também pense nessa parte de fazer indicadores factíveis, esses também serem mensurados. Eu acho que atualmente não é muito uma preocupação e vai disso, que acho que não tem um plano de ação concreto, mas é muito de ter esse mindset de pensar que, tipo, os pessoas e conseguindo coletar a implementação, a mensuração de fato é o próximo passo. E também conseguir colocar isso na rotina talvez seja um desafio. E eu acho que é importante que a gente também pense nessa parte de fazer indicadores factíveis, esses também serem mensurados. Que eu acho que atualmente não é muito uma preocupação e vai disso, que eu acho que não tem um plano de ação concreto, mas é muito de ter esse mindset de pensar que, tipo, isso consegue ser calculado. A gente vai precisar de atuar com o cliente ou ele consegue calcular sozinho. O que seria ideal também? E acho que isso tem que ser rodado pensando muito na factibilidade, que é uma coisa que a gente não prioriza. Sobre um tempinho, eu queria também que você criticasse um pouquinho o atual PE. E já que você vai participar da construção do próximo PE, o que você manteria, o que você tiraria do atual ou do Minha principal crítica é porque a gente fala seremos reconhecidos pela transformação para os nossos clientes, mas quem é reconhecido por algo e por alguém. A gente não falou por quê, sabe? Então, tipo, eu não sei como que a gente vai fazer no final do ano para ver, porque se fosse, eu não acho que está implícito que é pelos clientes, sabe? Eu acho que precisaria de estar dito. Acho que isso é um problema meio grave pra gente ver se a gente atingir essa visão. E o que eu faria numa próxima visão, eu acho... Eu quero continuar com a pergunta da Thaís sobre você retirar o atual PR, pensando também em algumas dificuldades da tradução do planejamento estratégico, como a gente pensou agora, faz 3 anos atrás, né? E com ele na prática, e também eu queria que vocês falassem para mim o que você acha da saúde de projetos tem indicadores que são mais do plano operacional e não
não são para ser operacionais, porque o nome é operacional. Mas pensando, por exemplo, que a gente tem o KPI onde basicamente a gente fala das coletas e não tem stakeholders, que é coleta de indicadores, eu acho que isso é operacional, sabe? E eu acho que não deveria estar, principalmente como um KPI. Otávio. Acho que mesmo que da cidade de Uber, que eu fiz uma análise quanto à saúde de projetos ou coisas não devidas, se você quiser eu posso até voltar neles se possível. Mas basicamente, então o programa bom é quando a gente tem uma meta, ele estabelece uma meta acima de uma média nacional, e o programa ruim que você estabelece uma meta, se você a sua média anual, basicamente se propondo a fazer o mínimo. Nossa responsável é fazer mais. Exatamente, você está basicamente fazendo o mínimo. Então, com essa análise, a gente consegue dizer que a gente tem problemas muito bons em projetos. A gente tem um atraso bom, oportunidade boa, falta de carteira, eficiência comercial, conversão, projetos inteiros de orientação. Os nossos problemas ruins em projetos são IC e projetos fechados. Projetos que realmente têm problema com IC? Ruim. Sim, projetos têm problema com isso. Por quê? Porque a gente não bateu tipo assim, anualmente a gente não bateu em 2016, 2017, 2018. E mesmo em 2019, quando a gente bateu anual, mas não batemos dois primeiros. Pensando no problema ruim é que você está fazendo mais do que você está se esperando fazer, do que sua meta. É como se você estivesse diminuindo o seu resultado ao longo do tempo, sabe? Sim. Então, basicamente, eu estou com IC maior que a minha meta. Ah, tá. Mas se a gente ter um IC maior, a gente se propor a fazer mais, seria pensar que a gente teria uma cultura de sobrealocação. Exato. Essa pergunta foi muito pegar isso, eu só queria trazer essa análise para o pessoal, porque, tipo assim, a nossa sobrealocação de primeiro semestre, ela puxa muito resultado, então o resultado ser um problema bom para projetos, de ser um problema ruim, porém, enfim, para mim o problema ruim de verdade de projetos é a notificação que você pontuou isso. E outra coisa que eu queria comentar também, você contou muito bem que o movimento está cada vez mais crescendo e nesse ano de 2020 o movimento Empresas Júnior propôs a fazer em um ano tudo que ele fez no último planejamento estratégico. E aí, com isso em mente, os nossos concorrentes, outras consultorias de gestão, estão cada vez mais maiores no mercado e estão cada vez mais tomando nosso market share. Então, você, dentro da negociação, tem que lutar contra isso. Como você faz isso? Capacitando as pessoas, incentivando. Acho que eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente não consegue ter uma equipe de negociação tão madura e com isso a gente não consegue realmente. Não tem como. Às vezes eu volto aqui para poder fica muito, sai um pouco, né? Mas tá, calma, você quer que volta lá? Não, né? Adriane. Na minha opinião, o indicador de rentabilidade real é um meio para analisar a interface entre a sabedoria e a saúde de projeto. Você sabe como foi o resultado desse indicador? Rentabilidade, a gente bateu. A gente costuma bater. Sim, a gente bateu em todos os meses, etc, etc. O que esses resultados trazem para a gente? O que eles evidenciam, o que eles nascem? Eu acho que a primeira coisa que eles mascaram é porque a gente pensa num bolo. Então, se um projeto estourou muitos custos diretos dele, mas naquele bolo a gente teve performances que compensaram, a gente não consegue ver realmente, por exemplo, planejamentos que foram falhos e atuar sobre isso, sabe? Acho que isso é uma interface, inclusive, falha. E a primeira parte. E o que eles evidenciam é essa parte dos custos diretos e também sobre a frase. A segunda pergunta que você já respondeu se as interfaces são utilizadas da melhor maneira. Se você disser que não, como fazer para essa interface ser mais eficiente para o usuário? Eu acho que dá para abordar primeiro que, eu não sei direito operacionalizar, mas talvez que o GF valide assim, a parte dos custos diretos, sabe? Ou que tenha pelo menos uma explicação de como que ele foi feito. Porque atualmente eu vejo que alguns custos diretos não são orçados com tanta fidedignidade. Não vou falar isso. E também eu acho que dá para abordar isso nas reuniões de gerência. Talvez tentar ver, então se está estourando, com o que está estourando, e passar isso como boas práticas para os engenheiros, para o planejamento. Dado que você falou do GF,
passado, eu conversei com a empresa e eles sentiram que não foi feito da melhor maneira, sabe? Então, se foi feito, eu acho que talvez vai reforçar um pouco mais. Acho que falar realmente, repetir e mostrar isso de maneira mais prática. Agora, pensando nos outros pontos, você perguntou a primeira coisa. Conhecimento técnico. Sim. É natural que o conhecimento técnico seja um pouco mais baixo, porque vem de um gerente, tá, mas sempre na empresa avaliando outra pessoa. Mas eu acho que muito, a gente às vezes, projetos falem em nutrir RH dos pontos a serem procurados. Eu acho que a proposta que eu trouxe traz um pouco disso, sabe? A gente fazer com que o RH saiba melhor o que procurar e talvez até os gerentes estimulando e falando, tipo, esse curso é feito para o nosso projeto, para as pessoas realmente fazerem. Porque a gente também tem problema das pessoas não fazerem curso, apesar de terem visto. Sobre o trainee, a gente, falando assim, minha experiência como gerente, a gente tem aquela avaliação e feedback do como foi a nossa aula e o feedback pra gente como gerente, mas eu acho, e pros diretores, mas eu acho que atualmente ele não é muito bem explorado. Então talvez que o RH tabue isso, veja onde são os principais pontos fracos, a gente saber disso e fazer uma aula melhor. Além da própria informação e talvez, a gente já está ajudando, né, com a própria informação do conteúdo do treino. Então continuar com isso. Ana. Camila, parabéns pela sua apresentação. Primeiro, eu quero fazer só uma pergunta direta. Sobre a pergunta do conselho, a pergunta do conselho sobre a execução da estratégia, eu queria saber o que você acha que é esse indicador. Execução da estratégia. Ou é 100% dos OPIs batidos ou dos KPIs, fazendo uma certeza de Não, é sobre o número de iniciativas realizadas. Agora, voltando para a questão da sua proposta. Existe muita coisa que você trouxe, já acontece, então muitas delas são melhorias, principalmente em questão de metrificação, mas eu concordo que é uma questão que a gente tem que consolidar o processo. Mas pensando nos outros pontos que você inclui, então orientação, vendas e conhecimento técnico, eu senti que ficaram um pouco raros. Então, por exemplo, conhecimento técnico, você acha que a gente poderia, tocando no que você já falou, explorar muito mais o trainee, que é uma coisa que a gente poderia preparar as pessoas, porque pensando, por exemplo, enquanto o projeto está em andamento, a consultoria teria que fazer o curso e teria que querer fazer o curso. Então, como que estaria? Sim, a minha ideia não é exatamente um curso que demorasse muito tempo, tipo assim, é um curso de finanças. Acho que a gente tem que melhorar sim o trainee, mas eu não concordo que a gente vai resolver todo o conhecimento técnico ensinando o trainee. Eu acho que o trainee é uma base. As pessoas vêm muito despreparadas, porque geralmente são muito calouros, e acaba que tanto isso, pessoas que entram mais tarde, né, ou seja, eu, por exemplo, já conversei com outras pessoas, tipo, no quarto período, a gente acha que as coisas não são tão aprofundadas, sabe? Eu acho que o trainee é muito de dar essa base e a gente continuar melhorando. Então, sim, eu considero que o trainee tem que ser muito reformulado, apesar de a gente já saber capacitar bem, já é um ponto forte nosso, não acho que é uma grande falha. Só que eu não acho que o conhecimento técnico pode ser só pelo trainee. Sobre vendas, você falou uma coisa do pai, que eu acho que eu não entendi para mais para marketing, para eles analisar o nosso tipo de cliente. Não entendi como você vai melhorar a nossa negociação. Pensando que eu acho que pode melhorar, principalmente sabendo, tipo assim, então, se a gente costuma ter muitos clientes de tal setor, a gente pode também pedir uma retenção para você. Todo mundo saber. Parabéns pela candidatura. E minha pergunta é mais referente ao gerenciamento de projetos mesmo. Bom, na sua proposta você colocou muitos planos de ação em cima de alguns indicadores que não foram muito bem sucedidos. Mas ao meu ver, todos os indicadores são causas ou consequências de uma boa entrega, uma entrega de excelência para o cliente. E tendo em vista que uma das funções do gerente de projeto é garantir essa excelência na entrega, eu queria saber o que você pensa sobre a padronização da metodologia de gerenciamento de projetos. Eu acho que seria uma coisa que, mesmo que a gente rodasse por MVP, daria um trabalho de padronizar, chegar num consenso, aplicar para os gerentes, e eu não acho que seja minha prioridade. Porque eu não acho que esse é exatamente o problema de uma eventual falta de qualidade, sabe? Eu acho que tem como a gente chegar em excelências cada vez melhores e mudar o nosso topo sem precisar de um método padrão. E eu acho que não seria bem recebido pelos GPs. Porque... Bom, como que você garante que todos vão fazer essa entrega de qualidade? Se, por exemplo, os GPs eles têm uma visão diferente do que é a qualidade, já que é algo subjetivo. Sim. Olha, eu acho que, apesar de ser subjetivo, a gente consegue saber. Eu acho muito que qualidade é resolver o problema do cliente, sabe? E aí, claro que isso também é subjetivo. Mas se a gente está tendo GPs que não estão prezando por isso, eu acho que eu vejo um problema no recrutamento dos GPs, que seria no PSP. E aí, para isso, a gente pode tentar explorar ou uma parceria ou contratar alguém que nos ajude a fazer um recrutamento. Já que a gente reformulou nosso recrutamento em 2015 e ele está, na minha opinião, um pouco defasado para GP e para GM. E acho que isso pode ser abordado. Bianca.
respondendo a pergunta da Letícia, na sua proposta você fala sobre o RH pesquisar e sugerir cursos para projetos, faltando-se nos gaps da célula. Mas os cursos sugeridos pelo RH atualmente já são ofertados com base nos principais pontos de melhoria dos consultores e da célula de projetos como um todo. Então eu gostaria de saber como ocorrerá na prática esse novo processo do qual você fala na sua proposta. Eu considero que, apesar de na teoria isso ser feito, na prática não é não. Porque acaba que eu acho que o RH tenta procurar o melhor curso, mas eu não acho que projetos muito corretamente, sabe? De falar assim, já que nosso trainee está tendo tal problema recorrente, então a gente avisa para o RH e o RH assume, sabe? Então, por exemplo, atualmente os trainees sabem muito de DBA, coisa que eu não aprendi, mas eu acho que tem como ser melhor utilizado. E a última. Não é sobre isso mesmo, mas você acha que, por exemplo, deveriam ter reuniões específicas para isso, periódicas, como se funcionaria? Eu mencionei no meu proposta. Eu sugiro que seja na reunião de alocação entre os diretores e na reunião de gerência também, onde a gente aborda, tipo assim, tais projetos estão rodando, o que seria um curso legal, sabe? Eu não acho que incluir uma nova reunião nas rotinas não turbulentas seria tão bom. Eu pensei em incluir nesses momentos que já existem. Na reunião de gerência, provavelmente haveria tempo, mas na reunião de locação é um momento muito corrido, é um momento que dificilmente sobra algum tempo ali. Provavelmente seria difícil a gente conseguir começar isso nesse momento. Sim, talvez deixar como uma pequena ata, tipo assim, aí um reminder, tipo assim, é questão de compromisso mesmo, se você não está disposto a fazer. Ou talvez colocar, eu acho que, tipo assim, pelo menos para definir o macro tema do curso, em 20 minutos dá, sabe? Mas seria um esforço. O cargo de gerência é um cargo do nível tático e, tendo isso em vista, ele é responsável por delimitar ações e metas que foram explicitadas no plano estratégico. Você concorda com essa definição? Sim. Ok. Então, por que você propõe um cargo de GSC, que tem como mais funções adicionais coletar implementação e mensuração, que são questões operacionais, você está propondo um cargo de nível tático? Olha, a gente, eu não sei se eu consideraria, é uma função sim, de caráter de operacionalização operacional, assim, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa estratégia, sabe? Então eu não sei se, acho que talvez eu não tenha compreendido muito, porque da mesma maneira que a gente tem indicadores de NPS, a gente tem indicadores de metrificação, então pra mim faria sentido que ele coletasse, mesmo sendo uma prática operacional. Quis dizer, por exemplo, o GP ele traça táticas para ser alcançadas pela equipe operacional. Então, a responsabilidade de um gerente é traçar táticas. Okay? O que você está propondo é que um gerente faça funções operacionais. Eu acho que então isso é um problema no organograma da UCJ, porque se não for o GRC, tipo, ou o GSC, tipo, não tem ninguém abaixo para fazer isso. Então é um problema de construção. Sim, talvez, mas eu não sei se eu concordo com o problema. Mas entendi só. Gabriel. Meu parabéns pela sua apresentação, pela sua proposta. Eu queria que você fizesse uma análise crítica sobre os nossos diagnósticos atualmente. Acho que você já sabe que eu tenho uma posição bem crítica nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ponto de vista. Sim. Eu concordo que, falando um pouco da sua visão que a gente já conversou, concordo que nem sempre a gente identifica uma causa raiz nos diagnósticos, porque são diagnósticos curtos. Eu acho que atualmente a gente já tem melhorado muito isso, no sentido de que a equipe de negociação está tendo uma lista suficiente de vendo se a gente conseguiu chegar numa causa raiz, e se não, eles marcam outro diagnóstico aprofundado. Eu acho que isso é uma medida de ação, de ter esse senso crítico, mas eu também não acho que nos moldes da UCJ a gente vai conseguir sempre chegar na causa raiz. Eu concordo, eu queria que você desse assim, ações possíveis ou pensamento que você tem de como minimizar esse problema, porque eu também acho que é impossível a gente sempre conseguir chegar. Eu acho que no caso de um projeto ou que seja um pouco imprevisível ou que seja muito longo, colocar dias que sejam para essa gestão de risco, sabe? Nem sempre é possível por causa da questão financeira, mas eu acho que quanto possível é sempre bom para o GP, caso identifique outra causa raiz, que ele também consiga ter tempo hábil para solucionar ela. Parabéns pela apresentação e pela candidatura. Eu queria saber um pouco de você, que quando você citou agora há pouco que a negociação da UCJ às vezes é meio imatura, eu queria entender em quais pontos que você acha que ela é imatura, como que você pretende sanar isso
e quais que seriam os resultados, os outputs, baseado nessa resposta dos indicadores. Então, sim. Quando eu falo que ela é imatura, é realmente por questão de tempo mesmo. Tipo assim, tempo que a gente consegue ficar negociando. Então, o gerente de negócio fica 6 meses, até o 3º mês ele está ainda aprendendo. Claro que tem outliers, mas geralmente é assim. E aí ele fica 3 meses como maduro, mas aí ele sai e reinicia esse ciclo. E aí, acho que essa parte tem como ser resolvida com capacitação. Claro que na teoria é muito fácil capacitar as pessoas, mas na prática é difícil de engajá-las para fazer curso. Mas eu acho que é importante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que resolve um pouco. E também questão, eu vi muitas justificativas, principalmente em anos passados, de culpando o cliente por não ter fechado o projeto. Então, por exemplo, em 2018, falando muito que o cliente não era ideal para fechar o projeto, sendo que às vezes poderia ter sido, e em alguns casos foi, realmente o cliente não ter visto tanto valor, sendo que a gente poderia ter criado um pouco mais. Então, acho que essa autocrítica já foi muito feita em 2019, foram resultados absurdos, igual eu falei, mas eu acho que ainda falta um pouco disso. Tá. Aí você citou também na sua apresentação sobre uma regressão linear com os projetos fechados. Sim. Eu não entendi, eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre como você faria isso, quais seriam os outputs. 20 segundos. Regressão linear é uma coisa... Não entendo, eu sei que é regressão linear. Ah, show. Então, tipo assim, eu ia pegar os indicadores, a gente tem, tipo, desde o café de 2015, eu ia pegar tudo e colocar no Stata, do NIAD. Nisso, eu ia tentar ver, tipo assim, beleza, tempo de atendimento não é tão relevante ou é muito relevante. Então, tá, entendi. É colocar metas mais ousadas no que for mais relevante e correlacionado. Ok, obrigado. Camila, parabéns pela candidatura. Você falando sua proposta na apresentação também de reformulação do cargo do GRC, queria que você passasse pelos pontos mais problemáticos que você vê hoje no cargo e como que as ideias que você já tem para o cargo, como resolver esses problemas. Sobre pontos problemáticos, é muito intangível, mas desde a proposta de Alveira, ele fala que é considerado um cargo desestimulante. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. Acho que é um cargo que tem uma grande ideia por trás, mas que, pra mim, está um pouco desatualizado, já que ele foi criado em 2004 e não foi muito reformulado. Então, essa parte é bem intangível, mas eu acho que é um grande problema. E também que o GRC atualmente não consegue ter tantas informações do cliente, a menos que ele, não processualmente. Igual você, por exemplo, igual o Hubert já falou, tá fazendo isso, mas não é processual e não costuma ser tão comum. E aí disso, o que eu penso muito para o cargo de GSC é dele conseguir ter mais proximidade com o cliente, e isso provavelmente levaria um pouco mais de tempo. Por isso que eu menciono na minha proposta, que eu não descarto a possibilidade de terem 2. Nisso, sinceramente, na teoria não muda muita coisa, mas na prática muda. Que é realmente processualizar esses pontos de contato para clientes que tiverem mais propensos a isso, que tiverem mais tempo para realmente conversar conosco, que tiverem mais vontade de fazer isso também. Pensando também do GSC conseguir pensar em retenções. Então, o GSC tem intimidade o suficiente para o cliente para abordar como é a empresa do cliente como um todo e pensar numa retenção. Tem tempo. E também, pensando nisso, quando a gente falou de o que seria o GRC, eu não acho que ele é tão parecido com o GRC, porque um dos objetivos da parte do sucesso do cliente é manter esse cliente e fidelizá-lo. Então, se o cliente não for propenso a reter por questão financeira, que ele pelo menos indique alguém realmente conforme pra gente, sabe? E eu acho que esses poderiam ser ganhos. E sobre essa ideia de trazer a notificação da direção da União. Eu achei isso muito legal, porque realmente é uma coisa que demora muito para ser gerida, né? Só que, como já foi falado várias vezes, o processo de treinamento já é muito robusto, é muito carregado. Então eu queria ouvir de você como você implementaria isso sem deixar ele mais carregado. Quando eu pensei, não foi tipo assim, criar todos os indicadores na aula, foi muita parte de ter um brainstorm. Então, é muito de talvez reservar, por exemplo, 30 minutos para quarta-feira, ou um projeto de cases mais difíceis, 20 minutos, e ser destinado a isso, e realmente conseguir instigar os trainees a pensarem nisso com um mindset mais servidor da certificação, sabe? Então, exatamente chegar nos resultados, porque eu concordo que tem semana que os cases requerem aulas e não daria para colocar na rotina 1 hora de certificação. Gostei muito de ver essa necessidade de tirar essa pessoa reativa da nossa estratégia, que eu acho que é um problema central que você tocou nisso. Eu lembro que na pesquisa que você fez com a gente, para a nossa candidatura, você falou que queria sondar para que tiver transparência e o treinamento dos diretores, dos gerentes e dos consultores. Eu
queria que vocês comentassem quais foram os resultados que chegou. Eu lembro que eu não consegui responder, eu quero você em relação a isso. E o fato de não ter vindo para essa proposta, se vocês não tiveram nenhum problema, certo, sem nenhum problema. Não veio na minha proposta com priorização e quantidade aqui, mas os insumos que eu tive, primeiro, muitas pessoas falaram que ainda não tinham como avaliar porque eram novos insumos, pensando principalmente no desdobramento para os consultores. Mas o que eu mais tive é que entre transparente e opaco a gente está muito no meio termo e que isso poderia ser otimizado. Essas foram as percepções gerais que eu tive. E eu concordo, assim, falando com experiência de consultor e experiência de gerente, eu acho que, por exemplo, a newsletter quinzenal que a gente está passando da atuação da diretoria já é um meio de ajudar nisso, mas é um ponto bem delicado porque a diretoria de projetos costuma não ficar presencialmente no CD e isso deixa um pouquinho mais distante. Mas eu acho que, por exemplo, no caso, realmente, de diretoras mulheres, participar da reunião de mulheres sempre que for possível e, de fato, no momento que estiver disponível, também introduzir um pouquinho no grupo, mas são coisas que o maior output que eu tive disso é que é muito difícil de operacionalizar na prática, sabe? Entre, realmente, responder um cliente que está querendo uma remarcação de horário ou de dar atenção para isso e mandar uma mensagem num grupo falando, gente, tá tudo bem? A gente acaba priorizando o cliente e eu não discordo disso. Mas eu acho que pequenas ações podem facilitar e tornar a diretoria um pouquinho mais aberta. Apesar de a gente falar muito que está aberto, a diretoria muitas vezes falar que está aberta, na prática os consultores não sentem tanto. Então é realmente rodar talvez uma pesquisa na UCJ e ver como que a gente poderia fazer isso na prática, com pequenas ações. Parabéns, Camila, pela candidatura. Queria saber, na sua visão, quais são os gaps do PSP e de que forma eles podem prejudicar as pessoas que entram para o projeto. O PSP lida com muita pressão, então eu não acho que pressão seja um bom jeito de avaliar as pessoas. Porque acho que muitas vezes a gente tem uma pessoa que pode ser um talento e que seria ideal, mas ela ficou nervosa e não pode. E o PSP deixa as pessoas muito nervosas. Eu acho que isso é um ponto. Claro que todo processo avaliativo vai ter essa característica, mas eu acho que tem como ser amenizado. E também acho que, principalmente no caso de higiene, a gente mede pouco a capacidade de rapport, de criação de rapport que uma pessoa tem, sabe? Então eu acho que isso é um ponto que eu sinceramente não sei como resolver. Eu penso em talvez ter uma parceria ou contratar uma empresa de recrutamento para nos auxiliar com isso, porque eu não domino recrutamento, mas é uma percepção que eu tenho. E também acho que muitas vezes, principalmente na dinâmica de case, as perguntas, a pessoa pode acabar saindo bem pelo seu jogo de cintura e não pelo seu embasamento. Eu acho que quando pensando em excelência, a gente não pode deixar uma pessoa mandar bem porque ela teve jogo de cintura e não conseguiu embasar tão bem as coisas, mas conseguiu lembrar de algum fato do nada. Beleza. Esqueci de alguém. João. Camila, parabéns pela candidatura. Vou fazer uma pergunta sobre o cargo extinto de consultor master. Qual foi o cenário que ele foi extinto? Por que ele foi extinto? O que substituiu ele? Quais indicadores foram afetados por essa mudança? E depois tem mais uma pergunta. O consultor master foi extinto em 2014, porque na época a gente estava tendo baixa qualidade em projetos e atribuíram isso ao consultor master ficar muito sobrecarregado e também muitas vezes o consultor master que negociava o projeto não era o gerencial. Então nem a ideia de ele acompanhar o projeto inteiramente era muito cumprida e aí ele foi extinto dividindo para GB e para GM. Nisso, indicadores que foram influenciados, a gente teve uma evolução absurda nos indicadores no geral, principalmente no licença comercial e projetos fechados, eu acho. Isso fala melhor, eu não vou lembrar agora todos, mas eu sei que teve muita evolução, não teve nenhum indicador que foi positivo. Os relacionados ao GM mesmo, que atrasa o tempo, a pergunta é, se fez sentido a gente fazer essa separação para o cargo de gerência, por que não faz sentido fazer algum tipo de separação similar para o cargo de diretor? Olha, foi uma coisa que foi discutida na época, só que foi levantado esses dois organogramas e agora eu vou falar no atual. Não acho que faz sentido, dadas as tentativas que a gente teve, quando era o Iago e o Nosh, teve poucos resultados em eficiência comercial e no caso do Luiz com o Iago, foi muito de questão de, uma semana o diretor fica muito atribulado na parte interna do CJ e outra semana é muito no comercial. E aí teriam, sobrecargas muito diferentes. E, principalmente, é importante que o diretor acompanhe o projeto como um todo. E é uma coisa que é vista com valor pelos nossos clientes.
de falar assim, eu sou diretor desse projeto, eu sou diretora desse projeto, estou começando na negociação, eu vou até o final. E isso é uma coisa que a gente perderia. Assim, que você criticasse um pouco do modelo de negócio da UCJ mesmo, a forma como a gente vive os projetos, acho que principalmente com a sua experiência enquanto consultor e gerente, pensando assim, nesse modelo que a gente tem de eu faço um diagnóstico, eu planejo passo a passo, eu cumpro aquele passo a passo, e também os serviços que a gente oferece tendo em vista as atualizações do mercado. Sim. Primeiro, essa lógica é uma crítica que eu tenho, acho que está resolvendo agora um pouco, mas é porque antes a gente pensava muito nesse passo a passo de fato, em vez de pensar na macro ideia de resolver a dor do cliente, sabe? Então, eu acho que a gente atualmente está tendo os escopos mais abertos que levem para uma resolução e eu defendo isso. Eu acho que não necessariamente tem que ser uma microetapas que sejam tão planejadas de uma maneira tão detalhada e sim pensar numa macro resolução de resolver o problema. E agora, sobre a atualização do mercado, não considero que a CJ se atualize na velocidade que deveria. E aí, acho que isso é uma crítica assim, geral. E ao passo de que também é um pouco difícil de fazer isso, dado que a gente também não consegue ter tanta essa inteligência de mercado, de atualização dele, e também de fazer essa gestão de conhecimento. Você acha, então, que a gente poderia não trabalhar pelo produto? Não, porque a gente precisa ter prazos, sabe? E aí, pensando no produto, eu pensei em sair do prazo também. Eu acho que o produto não é um problema. Só que ele poderia ter etapas, talvez, um pouco mais generalistas. A exemplificar, por exemplo, o produto do farmácia. E que fosse mais naturalizado também, que o GP reatualizasse esses produtos se fosse necessário. Claro que antes consultando a equipe de negociação para ver o que foi pensado, porque eles pensaram no projeto. Camila, eu quero voltar em uma das perguntas de diretoria, que você falou que o CJ se encaixaria como sendo uma empresa hierarquizada que busca cultura de resultado. Eu queria que você criticasse então um pouco essa questão da hierarquia da UCJ, até mesmo dos processos internos que ela acontece. Foi muito que eu viés da pergunta que eu fiz para o João. E também falando assim, se fosse para o UCJ inovar, como essa inovação aconteceria e onde a gente deveria inovar? Tá, primeira coisa sobre criticando um pouco, acho que a gente ainda é muito top-down. Então, acho que, tipo assim, os consultores não se sentem tão aptos a inovar e entra também da gente burocratizar muito as coisas. Foi um pouquinho do que eu falei, que a gente teoriza muito, coloca um pouco na prática. E aí, pensando como seriam inovações, eu acho que, primeiro, trazer esse estímulo para a empresa, mas eu não acho que o digital funcione, porque não funcionou no passado, não me incomoda, mas tentar rodar em MVPs, sabe? Então, assim, essa parte de trazer estímulos é muito intangível, seria muito uma atuação da empresa como um todo, justamente de diretoria, para desmembrar isso, mas aí rodando MVPs. Aí pensando, o que a gente poderia inovar? Eu acho que entra muito em inovar, principalmente entender melhor o mercado, que foi o que eu comentei com o evaluador. E também pensar em... eu acho que tanto metodologia novas soluções, acho que principalmente soluções, na verdade. Eu acho que nossos portfólios já são... E a outra pergunta, eu queria que você criticasse um pouco a rotina do DP. Hoje em dia a gente toma conta comercial, das inovações, da estratégia, dos projetos. Sim. Eu queria saber o que é a sua opinião frente ao cargo, e se fosse pra gente deixar de fazer alguma coisa, que seria? Tá, é difícil pensar o que a gente deixaria de fazer, assim, o que o cargo deixaria de fazer. Eu considero tudo muito importante. Mas pensando em gestão de tempo, gasta-se mais tempo com negociação, mas eu não vejo isso como um problema, porque está muito alinhado com tudo, de realmente alocar as pessoas e esse tipo de coisa. Eu acho que uma coisa que daria para deixar de fazer... Pode continuar a resposta. Tá. Uma coisa que daria para tirar, eu acho que talvez, por exemplo, iniciativa estratégica, ou a intenção não é só que a diretoria faça, sabe? Então, talvez delegar isso para a própria célula de projetos.
pode ser uma coisa. Não que eles façam tudo, mas que eles tenham mais protagonismo também. Tá, mas agora pensando também que projetos é o que eu fiz muitas vezes, né? Gostaria que você criticasse assim, um pouco dessa estrutura de interface que a gente trabalha e você eleita como que você trabalharia para reduzir alguns problemas que a gente tem nessas interfaces, dado que no CJ a gente pensa e trabalha muito com caixinhas, né? Pensando no hobby, como que você acha que isso acontece, por que você trabalharia? Em questão de percepção, eu acho que atualmente, em questão de interface, às vezes a gente tem muito problema, exatamente por exemplo, departamentalização, de uma célula achar que a outra não trabalha e uma célula achar, sabe, de ter essa pequena crítica. Eu acho que tem como a gente aproximar um pouco a presidência de projetos para ajudar também que essas interfaces aconteçam. Igual, a gente tem as reuniões de processos, que já são reuniões que presidência de alunos. Então, se tiver tendo algum tipo de conflito, eu acho que é importante que a diretoria de projetos tenha essa abertura e também que tenha essa postura mais próxima e também de falar as coisas e tentar pensar num objetivo comum. Talvez colocar um objetivo comum na reunião, sabe? Para não ficar de tal pessoa trabalha para tal pessoa. E sim, tipo, vamos atingir isso. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta da Thaís, mas dando outro contexto. E também voltando no meu. Hoje, os estímulos que a BJ dá pra gente no movimento de desejo é direcionado a scale-ups. Então, basicamente, a gente quer entender, quer proporcionar inovação, quer proporcionar, basicamente, estar à frente do mercado. Uma vez que a gente entende que essa era informacional, essa era digital, a gente tem que, esse é um novo jeito de se lidar com o mercado. E aí, eu queria te perguntar, qual que é a etapa do nosso processo analítico que a gente não faz por exemplo? Eu acho que existe Como você mudaria? Sinceramente, eu não acho que a gente deve pensar no que o mercado está querendo para depois planejar. Todas as vezes que a gente tentou fazer isso deu errado. Eu acho que é importante que a gente tenha a sensibilidade de perceber se tem novas demandas chegando que a gente não está suprindo por completo, como foi o caso de plano de negócios. Então, eu manteria esse posicionamento, mas com essa um pouco mais naiva. E agora, em questão de operacionalização, é importante tanto que a gente estude e capacite as pessoas, mas que também que a gente consiga vender projetos sobre isso, para gerir conhecimento e passar no trainee. Então, talvez teria que criar uma nova semana no trainee e vender projetos para isso. Tá, eu não sei se eu concordo com essa visão, porque, beleza, a gente não precisa pensar, mas a gente tem que analisar o que o mercado quer. Eu acho que é por isso que a gente sempre se considerou vendendo caixinhas, a gente aos poucos fica defasado ao mercado. Eu acho que é muito interessante a gente, claro, pensar com uma análise de mercado e depois partir para o desenvolvimento de projetos. Porém, eu acho que é essencial a gente pensar nessa visão da necessidade do cliente. Não tem nada disso. Eu acho que seria importante fazer inteligência de mercado, mas não tem inteligência de mercado de escola, porque deu errado todas as vezes, porque teve uma iniciativa estratégica inteira para isso, só que a gente não conseguiu vender aquele projeto. E a mesma coisa com a startup, também foi uma iniciativa estratégica. O Iago e o Saliba sabiam muito sobre isso. No momento em que eles saíram e não vendeu mais nada, não deu para planejar. Então, se a gente tiver uma iniciativa de mercado. Adriana. Amiga, você concorda o CJ ter uma meta de faturamento? Não. Por quê? Porque a gente quer transformar a realidade dos clientes e a gente quer ser um incubador de talentos. Assim, nada disso se relaciona diretamente com o faturamento, tá? Tipo, não está diretamente relacionado. E eu acho que, assim, para a gente ter um bom faturamento, a gente tem uma gestão interna robusta o suficiente para a gente ter esse bom resultado. Claro que ser incubador de talentos também implica da gente investir nos membros e para que a gente precise de dinheiro. Se a gente vai batendo nossas metas, a gente consegue resultados históricos, como foi 2019. Sim, então você acha que se a gente investir em todos os membros de uma forma bem legal e a gente cair o nosso faturamento, a gente não estaria mais crescendo como... Sim, eu acho que o único ponto é que tipo, a gente desenvolve nossos membros por meio da execução de projetos e também concursos, enfim, principalmente a execução de projetos. Então, assim, se o faturamento está caindo, provavelmente a gente está vendendo muitos projetos. Então, talvez a gente esteja não alocando as pessoas. Não, mas assim, a gente tem menos um pouco técnico, né? Então, a gente vender menos projetos, porque a gente está alocando todo mundo sem essa implementação. Isso traz um... Sim. Não, isso
isso não é ruim, mas, por exemplo, se a gente estiver tendo uma eficiência comercial e tiverem pessoas propensas a serem sobrealocadas e a gente sobrealocar com consentimento, também não é ruim. Camila, vai ficar mais fácil de utilizar a proposta de projetos de verdade e técnico também. Dado que a maior parte do corpo gerencial é composta de projetos e a totalidade do técnico também. Então, sempre os estímulos do RH são reflexos de projetos do clima. E no último trimestre, a gente teve como parte a geração de valor, a gente teve trabalho realizado. São relacionados à execução de projetos e também foi nos falado para a gente parte de estimulantes dos projetos, como por exemplo, educação profissional. Eu queria que você criticasse sentimento dos projetos, também relacionasse isso com outro ponto. O Gabriel André falou, tipo, a gente, mesmo não tendo de faturamento, no portal BJ, a gente se propõe a fazer faturamento estimulado pela rede e também analisar se isso não precisa da hora, com um técnico menor e nos provoca a fazer esse faturamento, que a gente tem da mais do ano passado. Tá, primeira coisa, eu acho sim que a gente vem de projetos desenvolvedores, só que todo projeto vai ter sua parte operacional, vai ter sua parte estimulante. E aí eu vejo muito o GP sendo uma pessoa que estimule as pessoas, os consultores, a ter uma visão sistêmica mais aguçada, para entender que aquela fase, que é um pouco chata, tem um objetivo final interessante, que é, e isso, eu acho que não significa que ter uma aplicação de questionário que já seja estimulante. E aí, pensando agora... Você acha que todos os dias eles fazem essa parte? Não acho. Eu acho que tem que ser feito. A outra relacionando a nossa meta do papel de faturamento, que não é nossa meta, acho que não, com o preço da hora, com a questão de vender melhores projetos ou vender mais projetos também. Eu acho que, tipo assim, não devemos aumentar o preço da hora para conseguir faturar mais. Mas caso o cliente tenha essa propensão, não tem motivo para não aumentar. Mas não deve ser um motivo, não deve ser para a gente faturar mais e aumentar a hora. E acho que, eu não acho ruim a gente bater metas do portal BJ também, mas eu acho que tem que ser priorizado bater as nossas. Mas eu acredito muito que batendo com as nossas metas, a gente bate do portal BJ. Pedro Almeida. Contemplado. Contemplado. Ana. Camila, eu vou tocar no ponto que eu falei antes de ações. Eu queria entender quais são as duas ações em que você pensou genuinamente novas. Visto que eu não me propostas novas suas nem para o programa trainee, nem para o PSP, nem para gerenciamento de projetos e orientação você não tocou sobre gerente de negócio. Não. Sim. Então, eu queria saber o que você quer de novo. Sim. Sobre a parte de não ter tocado como GM em orientação, foi uma coisa que eu queria muito ter tocado, mas eu não tive espaço mesmo. Mas eu acho muito importante, e sobre orientação, mas realmente não, essa parte não é nova que eu vou falar agora, mas é muito, tipo assim, sair do diagnóstico, já procurar alguém. É muito esse potencial de orientação. Já ter isso desde que saiu do diagnóstico, já consegui contatar nesse momento. É uma tentativa que vocês já estão fazendo, mas é importante processualizar para que não se perca, porque isso foi mencionado durante 2019. Agora, falando de novidades, eu não acho que necessariamente, assim, o maior gargalo de sala de projetos é a implementação e mensuração. Eu não acho que trazer novidades é a solução. A gente ficou muito tempo trazendo novas planilhas e trazendo novas coisas que não deu certo. Na modificação eu concordo, e no resto das coisas? No resto das coisas, o que você acha que a gente já faz que eu abordei? Não, por exemplo, você trouxe falar de meditação no programa trainee, você pensa em alguma coisa de novo, alguma coisa pra gente trazer de O brainstorming nas aulas do trainee não acontece. A gente só expõe os indicadores, entendeu? Mais algum ponto? Mais alguma coisa que não tange a meditação, mas que tange, por exemplo, conhecimento técnico? Conhecimento técnico. Essa própria interface, na teoria ela ocorre, mas na prática não tanto, sabe? Conversando com a diretora do Não, conhecimento técnico do trainee mesmo. Você acha que ele tá bom hoje? No processo de trainee, a galera está reformulando e pensando numa metodologia de ensino. Isso é uma coisa nova que eu apoio. E na negociação, além do hype, você consegue pensar, e além das capacitações, você consegue pensar em alguma coisa de inovadora pra gente melhorar e ser mais maduro? Eu acho que é muito de ouvir a percepção dos clientes. Por isso que eu falei daquilo. Enquanto a gente não sabe a nossa fraqueza e fortaleza na geração de valor, eu não vou ficar falando coisas que eu acho, sabe? É melhor ouvir de quem sabe. Minha pergunta para você sobre mensuração dos resultados. Muitas empresas de consultoria de mercado não utilizam esse processo de mensurar os resultados que são gerados pelos projetos. Por que isso faz sentido para o CJ e por que a gente deve manter essa prática? Fez sentido para o CJ na formulação do PE, pensando que nós só seremos uma incubadora de talentos, vendo o resultado. E como a gente vê resultado, aí na época pensou-se que o quantitativo era melhor, porque o qualitativo depende muito, né? Não é tangível. Agora, por que a gente deve continuar fazendo? Eu acho que traz resultados muito bons pra gente, só
que não acho que a gente deve continuar fazendo, pensando nessa caixinha de só resultado quantitativo. Igual quando a Falcone pensou, o Galo vai ganhar a Libertadores e esse é o nosso resultado, é um resultado totalmente intangível que não foi só a Falcone que fez, mas foi um resultado para eles. Então eu acho que ter essa mente um pouco mais aberta ajuda, sabe? E isso está de acordo com o foco no cliente. Então eu acho que a gente deve continuar. Vou voltar um pouco nas suas propostas em relação ao conhecimento técnico. E você propôs que vai fazer uma indicação mais dos cursos que são necessários para aumentar nossa capacitação, tanto em trainee, tanto em relação aos projetos em si. Concordo até e ok, mas assim, você não acha que é um pouco utópico? A gente, como que você me garante que o consultor ou o membro, qualquer pessoa, vai fazer isso de forma correta, no tempo certo, que ele realmente vai aprender, que vai entrar dentro da verba de capacitação e etc. Eu acredito que assim, na realidade, não vai dar certo, entende? Parece ser muito ideal. Sim. Tem um quê idealista, sim, porque entra muito e aí é uma crítica à empresa e às pessoas, porque a gente tem preguiça de estudar, sabe? Eu acho que um jeito, primeiro, eu penso muito em cursos que a pessoa vá pessoalmente, então, sei lá, um sábado, em vez de ser, por exemplo, online, que eu acho que online torna mais utópico ainda o aprendizado da pessoa. Eu acho que talvez um jeito interessante de pensar, da pessoa realmente aprender, é estimulá-la, e quando eu falo estimulada, é também processualizar, que ela faça um pequeno material sobre o curso, sabe? Nem que seja, tipo assim, um PDF, mas ela vai meio que se sentir pensando, eu tenho que passar esse conhecimento, então eu tenho que aprender melhor. Mas realmente precisa de muito estímulo e uma interface muito grande com a RH, não apenas buscando curso, para estimular as pessoas. Porque realmente a gente teve 70% da verba de curso não utilizada. Então, concordo. Camila, voltando um pouco no PSP, você disse que hoje em dia o processo envolve muita pressão. Você acha que os cargos de gerente de projetos e gerente de negócio não exigem capacidade de lidar com a pressão? Acho que exigem sim, só que a pressão do PSP, eu acho que como GP e GN, a gente entra em pressão, e só que o principal é saber resolver problemas, sabe? Não e tipo assim, ok, a gente precisa saber resolver problemas sob pressão. Mas eu acho que muitas vezes a pressão do PSP não é uma pressão na resolução de problemas, e sim uma pressão do processo todo ter uma atenção muito grande. Mas então você não acha que às vezes é melhor a gente trabalhar em cima de levar mais resolução de problemas para o processo em vez de tirar a pressão? Talvez algo assim. Sim, talvez. O que eu quero dizer também é tipo. Acho que também tem um pouco, talvez até pode ser uma interface com o RH, de tornar esse processo do seletivo um pouco mais tranquilo, sabe? Quando eu falo tirar pressão, não é necessariamente tornar as coisas mais suaves, é talvez ter as mesmas coisas, com mais resolução de problemas, igual você falou, mas com um mindset um pouco menos eliminatório e traumático. Tá, e outra coisa sobre o processo, você acha que deveria ser separado de GNGP, ou você acha que faz sentido ser junto? Eu acho que faz sentido ser junto, porque a GN tem que planejar e também tem que entender e ter malícias de execução, sabe? E também, na época, era para transformar, assim, que eram os dois e tal. Acho que reformular tudo e separar os dois não faz tanto sentido, mas eu acho que poderiam ter fases, para uma pessoa que tem mais interesse em GN, ter fases com mais peso para essa pessoa, sabe? Então, a negociação ter mais peso para a pessoa do GN. Legal. Gabriel Aquim. Contemplado. João. Vou fazer uma pergunta longa. Não, mas pensando no nosso framework de como a gente desenvolve nossos membros, a gente desenvolve membros através de projetos executados, só que a gente não tem nenhum tipo de filtro quando a gente vai vender o projeto para se a gente vai garantir que aquele projeto vai ser desenvolvido pelos membros, nem se vai ser resolver o problema do cliente. Pensando nisso, você acha que poderia haver algum filtro? Segunda pergunta, você já recusou algum projeto alguma vez? E se você falar que o filtro é uma boa ideia, quais indicadores seriam impactados e faz sentido? A JV recusou um projeto, foi um projeto de uma empresa muito grande que no livro da CJ não foi mencionado qual. Mas foi recusado exatamente por esse caráter problemático. Eu acho que sim, a gente tem um filtro, mas é um filtro de pessoalidade. No passado a gente tinha essa discussão sobre projetos desenvolvedores ou não, e atualmente essa discussão está menor. Porque a gente agora consegue ver um projeto e a gente pensa, se isso aqui é 100% operacional, a gente não vai vender, sabe? Tem esse filtro, mas é um filtro muito pessoal, sim. E o filtro, qual é o outro filtro? Se desenvolver pelos membros e resolver o problema do cliente.
Ah, sim. Resolver o problema do cliente. Eu acho que a gente tem que focar mais no objetivo central do cliente como um projeto. Só que isso já está sendo abordado, não é uma novidade. E continuar colocando no project. O GT também tem mais autonomia sobre isso, se tiver que ser informático. Mas